Amados irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus possa inundar as nossas vidas. Amados, vamos orar. Senhor, no nome do Teu Filho Jesus, tenha misericórdia de nós nesta noite, Senhor. Tenha misericórdia deste povo que está aqui neste lugar, nesta noite. Tenha misericórdia de minha vida, Senhor. Que a Tua misericórdia reine neste lugar. Que a Tua graça nos cubra nesta hora, Senhor. E que Teu Espírito Santo tome frente desta reunião, especialmente desta hora da Tua palavra. Tanto trazendo a inspiração, a revelação, como quebrantando o nosso coração para receber a Tua palavra. Senhor, nos guarde de receber coisas de homem. Nos guarde de receber um evangelho pronto. Fale aquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja nesta última hora. Fale aquilo, Senhor, que nós precisamos para acordarmos, para nos posicionarmos como filhos maduros que cooperarão com o Senhor, apressando a volta do Teu amado Filho Jesus. Senhor, este não é um ajuntamento qualquer. Essa não é uma reunião comum. Senhor, nós precisamos acordar. Tua igreja precisa se levantar nesta hora. Obrigado, Senhor, porque Teu Espírito nos trouxe aqui. Mas temos o amanhã, temos toda esta semana. Quantas coisas se juntam na nossa vida para roubar de nós a comunhão. Comunhão com a Tua palavra, comunhão com o Teu corpo, a comunhão com o Teu Filho, com o Teu Espírito. Faz algo em nossas vidas, Senhor. Faz algo, quebranta o nosso coração, Senhor. Tira todo o entulho das nossas vidas, toda a sujeira da nossa mente, toda a dureza do nosso coração, tudo que está atrapalhando o fluir e o mover do Senhor entre nós. Senhor, Tu tens se derramado, Tu tens revelado, Tu tens feito aquilo que o homem não consegue fazer. Mas abre os nossos olhos para que possamos perceber tudo isso, Senhor. Tira toda a dureza do nosso coração. Tira toda a raiz de amargura do nosso coração. Tira, Senhor, toda a manifestação inconsciente do inimigo, nos lançando contra a Tua palavra, contra a Tua vontade nesta hora. Nos coloca aqui, Senhor, como Samuel, que possa dizer, fala no Senhor, porque nós estamos aqui para Te ouvir. Queremos a Tua voz, queremos a Tua palavra, queremos o Teu agir. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos e irmãs, o Senhor tem derramado no meu coração esta palavra acerca da obra e da pessoa do Seu Espírito. O lugar que Ele tem que ocupar entre nós. O lugar que Ele deve ocupar entre nós. Ao longo dos anos nós temos visto que muitas verdades preciosas têm se perdido. Muito daquilo que foi uma obra genuína de Deus, derramada à Sua igreja, foi sendo diluída. Mas, quando olhamos para Joel no capítulo 2, e comparando isso com Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós podemos ver a profecia de Joel e a profecia, ou a ratificação da profecia por Pedro. O que nós podemos considerar é que a obra do Senhor, ela é maravilhosa, e ela não vai parar. Aquilo que Deus começou com a igreja primitiva, Ele deseja continuar com a sua igreja nesse tempo. E muito mais ainda, porque nós somos a igreja da última hora. Nós somos a igreja que iremos contemplar o juízo de Deus sobre as nações. Nós somos a igreja que receberemos o Senhor Jesus. Nós somos a igreja que seremos arrebatados até as nuvens para o encontro do Senhor eternamente. Não acredito que haverá uma outra geração após a nossa. Nós somos esta geração. Essa geração que vai contemplar a manifestação gloriosa do Senhor. Então, queridos, é urgente, é uma questão de urgência,
nós voltarmos o nosso coração para entender qual é a palavra de Deus neste exato momento da nossa história. Que temos entendido que o Senhor, Ele está trabalhando com o propósito de alcançar uma igreja madura, filhos maduros, filhos que entenderão o seu chamado e a sua vocação, para poder preparar o caminho para a volta do Senhor Jesus. Será através desses filhos maduros que Deus irá consumar a sua obra nesta dispensação. Estamos vivendo a dispensação da graça, a dispensação da igreja. E sabemos que nesta dispensação, o Senhor, Ele vai ter a sua igreja. Ele vai ter esta igreja com estes filhos maduros. E esses filhos maduros são aqueles que amam e apressarão a volta do Senhor Jesus. São esses filhos maduros que vão se posicionar em oração diante do trono de Deus. E quando eles se posicionarem de forma governamental, Deus trará o seu juízo sobre as nações. Não é o juízo final, é o juízo das nações. Ele vai julgar as nações. As 7 trombetas do Apocalipse nos falam sobre isso. A partir de Apocalipse capítulo 8, você vai contemplar o juízo de Deus pelas 7 trombetas. E nós não vamos ter essas trombetas antes que Deus tenha estes filhos maduros. E quando nós pensamos nesses filhos maduros, nós temos que lembrar que um dia Deus vai restaurar todas as coisas. Ele vai colocar todas as coisas aos pés do seu Filho. O escritor aos Hebreus diz que aqueles heróis da fé, lá no capítulo 11, eles, sem nós, esse nós aqui, constitui quem? Esse nós constitui todos esses filhos maduros. Sem esses filhos maduros, todo o trabalho dos patriarcas, dos profetas, dos pais da igreja, dos apóstolos, dos reformadores, sem esses filhos maduros, Deus não vai completar, porque será através desses filhos maduros que Deus vai consumar toda a sua obra ao longo dos anos. Então, irmãos, atentem para isso. Minhas irmãs, atentem para isso. Nós temos que perguntar ao Senhor: Senhor, será que eu faço parte desses filhos maduros? Será que eu sou um desses ruiós? Será que eu tenho entendido verdadeiramente o chamado do Senhor? Será que eu tenho compreendido a minha vocação celestial? Será que eu estou cooperando para que isso aconteça? Ou eu estou inconscientemente, eu não tenho visto como eu estou atrapalhando? Como eu estou sendo uma pedra de tropeço? Irmãos, é hora de cada um de nós pedir o Espírito Santo que nos ajude a checar o nosso coração. Ver quais são as motivações ocultas e secretas. Se eu não estou tentando espalhar no meio do povo de Deus sementes malignas e satânicas e desanimadoras. Ou se de fato eu estou motivando, encorajando, alimentando. Se eu estou de fato sendo um instrumento de bênção para o meu irmão, para que ele se levante, para que ele abra os seus olhos, para que ele prossiga. Ou se de fato o meu papel tem sido um papel maligno, onde tenho servido de desânimo, onde eu tenho procurado lançar sementes malditas nos ouvidos dos meus irmãos. Irmãos, está na hora de cada um de nós checarmos a nossa posição na vida do corpo de Cristo. Eu estou batalhando para que esse corpo cresça. Eu estou batalhando para que esse corpo se fortaleça. Eu estou batalhando para que esse corpo se posicione. Eu estou trabalhando para que ele se enfraqueça, para que ele se dilua, para que ele se fragmente, para que ele seja um opróbrio nessa terra. Está na hora de nós checarmos, cada um de nós aqui, irmos aos pés do Senhor e perguntar: Senhor, qual tem sido a minha conduta neste exato momento da edificação do Senhor? Qual tem sido o meu papel? Não venha com essa história: eu não sei qual é o meu papel. Sabe por que você talvez não sabe qual é o seu papel? É porque você tem como aquele que recebeu um talento. A Bíblia fala, em Mateus capítulo 26, sobre a parábola dos talentos. Após a parábola das 10 virgens, diz que o Senhor chamou 3 dos seus servos. A um ele deu um talento, a outro ele deu 2 e a outro deu 5.
Aqueles que receberam 2 e 5, eles multiplicaram. Mas aquele que recebeu 1, ele enterrou na terra, colocou na terra. Irmão, será que nós não estamos colocando aqui neste mundo aquilo que Deus tem confiado a nós? Será que nós não estamos armazenando as coisas para nós mesmos aqui neste mundo? Será que aquilo que o Senhor tem nos confiado, nós não temos feito aqui tesouros para o anticristo? Será que nós não estamos cooperando para que o anticristo tenha a sua plataforma, o seu governo e o seu reino? Nós não temos o direito de caminharmos às cegas. A palavra de Deus tem sido um colírio para os nossos olhos. Que eu e você possamos orar nessa noite: Senhor, derrame da tua palavra como colírio para os meus olhos, porque eu quero ver. Irmãos, nós temos que ver. O pior cego não é aquele que não vê, é aquele que não quer ver. Quando o Senhor Jesus, em algumas ocasiões, ele ia curar uma pessoa e pergunta: queres ser limpo? Queres isto? Porque muitas vezes as pessoas, elas queriam só a cura para si. Mas muitas vezes, outros entenderam que o grande milagre do Senhor não era aquilo que ele fazia no mundo físico, mas aquilo que ele fazia no espiritual. Como lá em João 9, quando o Senhor Jesus curou aquele cego de nascença. O privilégio que ele teve da visão espiritual foi muito maior do que o que ele teve da visão física, porque ele pôde ver muito mais do que o mundo ao seu redor. Ele pôde ver quem é Cristo. Irmãos, o inimigo está trabalhando. E eu falo para vocês, a maneira mais sórdida como o inimigo se manifesta, não é usando as coisas que estão aí fora do mundo contra nós, é aquilo que ele pode fazer dentro da própria igreja, para impedir o que Deus está querendo fazer entre nós. E isso nós precisamos estar atentos. Por isso, mais do que nunca, é necessário que o Espírito Santo venha, e o Senhor restaure o seu lugar de honra, de privilégio e glória, para nos guiar em todas as coisas. O que o Senhor deseja fazer pelo seu Espírito nesse tempo na nossa vida é algo poderoso. Como Pedro, que profetizou lá em Atos 2, quando aquelas pessoas estavam zombando, ironizando, dizendo que aquilo que estava acontecendo era uma embriaguez. Pedro disse: não é embriaguez. O que está acontecendo aqui já foi profetizado por Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. O Espírito foi derramado no Pentecoste. Ele não retornou para os céus, ele ainda continua aqui. Há 2000 anos que ele está aqui. Há 2000 anos que ele tem trabalhado Cristo na igreja. Há 2000 anos que ele está glorificando o Cristo na igreja. Irmãos, nós somos uma pequena fração da igreja neste contexto todo. Nós somos uma pequena partícula da igreja nesta cidade. E nós precisamos ter consciência do nosso verdadeiro chamado diante de Deus. Nós precisamos ter consciência da verdadeira obra do Espírito Santo na nossa vida. Se nós não tomarmos consciência, se nós não tivermos clareza, com absoluta certeza, nós iremos fracassar, nós iremos falhar na nossa vocação e chamamento. Agora, o Senhor tem provocado o nosso espírito, o Senhor tem incitado o nosso espírito a considerar este assunto da pessoa e obra do Espírito Santo. Graças a Deus por isso. E que mais uma vez Ele tenha caminho aqui na sua palavra. Que mais uma vez Ele possa prosseguir na sua palavra, abrindo os nossos ouvidos espirituais, abrindo os nossos olhos e falando a cada um de nós. Amados irmãos e irmãs, eu quero compartilhar hoje apenas alguns pontos, considerando os escritos de Paulo acerca do aspecto subjetivo da obra do Espírito Santo. Quando nós tomamos as cartas de Paulo, nós vamos ver a grande ênfase que ele deu à obra do Espírito Santo. O primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês hoje está aqui em Romanos, no capítulo 8. Quem estuda este assunto da pessoa e obra do Espírito Santo sabe muito bem que esse capítulo 8 é uma grande chave bíblica para nos falar acerca da obra e da pessoa do Espírito Santo. É um capítulo maravilhoso. E aqui nós vamos ver apenas um detalhe. Não tem como a gente tratar todos os detalhes. Apenas vamos tratar
um detalhe aqui neste maravilhoso livro, usando aqui este glorioso capítulo. Então, por favor, Romanos capítulo 8, vamos ver este ponto, ou por que não dizer o primeiro ponto, onde Paulo vai nos falar do aspecto subjetivo da obra do Espírito Santo. O versículo 1 e 2 diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam conforme a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Você sabe muito bem que este capítulo ele é dividido em sessões. Esta primeira sessão, ela começa aqui no capítulo 8, no versículo 1, e ela vai terminar no versículo 17. Existem alguns temas dentro desta sessão, mas se nós formos sintetizar todo este capítulo, ou por que não dizer, me perdoe, toda esta primeira sessão, o assunto é a vida no Espírito. Paulo vai falar para nós sobre viver no Espírito. Agora, por favor, veja o versículo 2. E diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Esse versículo não é uma coisa tão simples assim. Há uma verdade poderosa aqui. Porque, meus irmãos, outrora nós vivíamos segundo esta lei do pecado. Nós nascemos debaixo da lei do pecado. E segundo esta lei, todos nós estávamos condenados. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa. Todos nós já nascemos condenados ao inferno. Ninguém aqui nasceu um bebezinho lindo, já destinado para a glória. Todos nós nascemos pecadores condenados, não pecadores eleitos. Quando você compreende isto, você tem absoluta certeza que isto é por causa da lei do pecado e da morte. Esta lei imperava sobre nossa vida. Esta lei nos governava. Nós estávamos sujeitos a esta lei. Não havia nada que pudesse ser feito para que eu e você fôssemos livres dessa lei. Toda a nossa vida estava resumida a vivermos totalmente debaixo da condenação do pecado, porque esta é a lei do pecado e da morte. Mas, assim como na natureza, nós vemos que Deus não cria uma lei para frustrar outra. Uma lei não é criada na natureza com o propósito de eliminar outra. Mas Deus, Ele cria uma lei para sobrepujar outra. Um exemplo, quando você olha para esse assunto aqui, você vê a mesma coisa da lei da gravidade e da lei da aerodinâmica. Segundo a lei da gravidade, se você pegar um alfinete e soltá-lo no ar, ele vai cair. Isto é a lei da gravidade. Isto é uma lei. Não tem como você mudar. Se você pegar um minúsculo grão de areia, por mais leve que ele seja, se você soltá-lo no ar, ele vai voltar para a terra. Porque a lei da gravidade o atrai. Agora você pode imaginar um avião que pesa toneladas. Como é possível um avião que pesa toneladas ficar suspenso no ar? Como é possível isso? Então existe uma lei maior do que a lei da gravidade, que é a lei da aerodinâmica. Da mesma forma que a lei da aerodinâmica sobrepõe a lei da gravidade, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Esta lei nos livrou da lei do pecado e da morte. Irmãos, isto é a maior maravilha que eu e você podemos descobrir. Quando você estuda sobre a lei da gravidade, veja o quanto nós somos devedores a Newton, a Isaac Newton, a Einstein. Irmãos, isso é muito pequeno. Mas isso é muito pequeno, segundo a gratidão que nós temos a Deus, por nos dar a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Então Paulo vai discorrer sobre isto. Ele vai mostrar para nós a grandiosidade disto. Por favor, olhe o versículo 4.
E diz, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. A justiça da lei. Irmãos, como que a justiça da lei podia se cumprir em nós? Nós que estávamos debaixo da lei do pecado e da morte, nós que éramos incapazes de cumprir a lei. O Senhor Jesus, quando Ele trata do assunto da lei, Ele vai muito longe. Ouviste o que foi dito, porém eu vos digo. Lembra Mateus capítulo 5? Ele vai mostrar que a realidade da lei é muito maior do que aquilo que os judeus interpretavam. Então eles pensavam na lei de uma forma muito simplória. Embora para eles já era pesado, o Senhor Jesus mostrou a gravidade de tudo isso. Quando Ele diz assim, a lei diz, não adulterarás. Porém, se um homem olhar para uma mulher com uma intenção impura, já pecou no seu coração. Ele vai mostrar que desejar pecar é pecado. Então é grave. Ele mostra que, do ponto de vista humano, era impossível o homem cumprir a lei. Mas graças a Deus, um homem veio dessa terra e ele cumpriu a lei. A lei foi cumprida nele. Isso é maravilhoso. Você sabe o que Deus fez? Deus fez de Cristo a nossa vida. Mas como que podemos viver isso? O Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo, olha o que ele diz, aqui no versículo 4, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas, irmãos, não é um conflito, porque a palavra de Deus diz que nós não andamos segundo a carne, nós andamos segundo o Espírito, mas a nossa prática mostra o contrário. Esta é a grande guerra. Mas o Senhor quer que você olhe para esta palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E o que alimenta a nossa fé? A palavra de Deus. Então nós temos que olhar para tudo isso, porque agora Paulo discorre com abundância de argumentos aqui. À medida que você vai lendo todos esses textos, ele vai dizendo isso para você. Ele vai dizer que você não anda segundo a carne, você anda segundo o Espírito, porque essa lei tem que te governar. Mas nós somos incapazes de viver esta lei, por isso que Deus nos deu o seu Espírito Santo. Porque nós andamos agora segundo a lei do Espírito Santo. E esta lei do Espírito de Deus é a lei que tem que nos governar. Isto é ascensional nesse capítulo. Isto é grandioso. Então ele vai dizendo assim, versículo 6. Visto que a mentalidade da carne é morte, todo o pensamento da carne é morte, toda a imaginação da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Isto é a nossa vida. Ele diz mais ainda, versículo 9, vós, porém, não viveis segundo a carne. Isso é uma realidade. Mas segundo o Espírito, se o Espírito de Deus habita em vós. Então agora ele vai dar um passo mais íntimo, mais profundo. Ele vai falar daquilo que é o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo em nós é o Espírito de habitação. Ele veio residir, ele veio morar em nós eternamente. Irmãos, este é o ponto mais glorioso daquilo que pode se chamar vida cristã prática. O Espírito de Deus, ele foi derramado não para estar na igreja, ele foi derramado para habitar o nosso interior. Nós somos o lugar da habitação do Espírito de Deus. Isso tem que ser motivo de adoração, isso tem que ser motivo de louvores, isso tem que ser motivo de glória. Aí ele diz, versículo 11, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará vossos corpos mortais por seu Espírito que em vós habita. Ele vai vivificar, ele vai terminar, ele não vai parar. O Espírito está em nós. Se o nosso grandioso Deus, ele ressuscitou o Senhor Jesus de dentre os mortos. Irmãos, que glória nós temos aqui quanto à ressurreição do Senhor. Você pode olhar a ressurreição sobre muitos aspectos preciosos, mas existe um aspecto nessa noite que o Senhor quer que você dê atenção.
atenção no fato seguinte, que isto é uma segurança para nós. O Senhor quer que você tenha segurança, dizer que o Senhor está sentado à destra do Pai, dizer que Ele é o nosso sumo sacerdote entronizado, tudo isso é glorioso, mas existe uma verdade intrínseca, que o Pai quer que você veja hoje. Essa verdade tem a ver com a fidelidade da obra de Deus em nossa vida. É uma certeza que Deus quer que eu e você tenhamos. Se você creu e você crê que o Senhor Jesus foi ressuscitado pelo poder do Pai, este mesmo Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Ele vivificará os nossos corpos por meio do seu Espírito que em nós habita. Glórias ao seu grande nome para sempre, irmãos. Aleluias, porque Ele está fazendo essa obra por meio do seu Espírito. À medida que você vai caminhando dentro desta sessão, você vai vendo todos estes pontos gloriosos. Aí, Paulo vai inserir um outro ponto. Então, primeiro ele trata da lei do Espírito de vida. Depois ele trata do Espírito de habitação. E agora ele vai tratar de um terceiro ponto, Espírito de filiação. Por favor, veja o versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mais ainda, versículo 15. Porque não recebeste espírito de escravidão, para recair no temor, mas recebeste espírito de adoção, como filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Agora você vê mais um ponto, por isso que é ascensional. Irmãos, que maravilha é esta, você e eu pensarmos, que o Espírito Santo veio habitar para fazer tal obra em nós. Ele veio habitar-nos, Ele veio e foi derramado para dentro de nós, para nos mostrar que agora nós não estamos mais debaixo da lei do pecado, mas na lei do Espírito de vida. Você vê um pássaro voando no ar. Se aquele pássaro morrer, ora, o que vai acontecer com ele? Ele vai cair. Mas se ele tem vida, ele vai ficar. Da mesma forma, a lei da aerodinâmica o governará, por causa e vai mantê-lo em vida no ar. Por que nós sabemos que nós fomos ressuscitados e estamos com Cristo nos mais altos céus? Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Ele vivificará os nossos corpos mortais. E Ele tem nos dado também esse Espírito, que é o Espírito de adoção, de filiação. E esse Espírito é que nos leva a clamar, a ter uma vida de intimidade com Deus, a ponto de chamá-lo de papai, que é a palavra Abba, em aramaico. E não apenas isso, esse Espírito, ele se une ao nosso Espírito, e ele dá um testemunho de glória. E qual é o testemunho de glória do Espírito em nosso Espírito? É que nós somos filhos de Deus. Isso, irmãos, é a maior garantia e certeza que eu e você temos dessa salvação. Agora você entende o que é essa salvação? Essa não é uma salvação para um final de semana. Essa não é uma salvação para um momento qualquer. Essa é uma salvação eterna. Porque quando Ele nos introduz nesta filiação, por meio do processo da adoção, e nós temos este caráter de filho, nós somos introduzidos numa posição que jamais poderemos perder, é a posição de filhos. Irmãos, Deus, Ele cuidou em tomar esta palavra e nos incluir nela. Filhos. Filho é uma posição que você não perde. Aquele filho pródigo, lá de Lucas 15, ele deixou a casa do pai. Ele desprezou o amor do pai. Ele deixou as bênçãos do pai. Ele deixou o lugar de conforto e de segurança junto do seu pai. E ele foi para um mundo inferior, de pecaminosidade, onde ele foi explorado, onde ele foi maltratado, onde ele foi ferido, onde ele foi abusado, onde ele foi abandonado, onde ele foi deixado.
ali naquele mundo, onde não tinha nada e nem ninguém que pudesse confortá-lo, guardá-lo, abençoá-lo, ele se viu só, porque um filho de Deus, se ele deixar a casa do Pai, nada nesse mundo poderá suprir o vazio do seu coração, porque o seu coração é uma casa, e só Deus, o Pai, pode habitar. Nada poderá satisfazer o nosso coração a não ser Deus. Satanás nos engana, Satanás, ele mente, ele mostra para os nossos filhos que esse mundo é bom, ele mostra que esse mundo é atrativo, é tudo uma mentira diabólica. Nada pode preencher o coração de um filho de Deus a não ser o próprio Deus. Deus criou o homem com um vazio tão grande e só ele pode preencher este vazio. Então o que aconteceu com aquele filho pródigo? Ele se levantou e ele voltou para a casa do seu pai, mas ele se sentiu tão indigno, ele sentiu que ele jamais poderia ser aceito como filho, porque ele chegou a dizer para o seu pai assim: pai, dá-me o direito da minha herança. Provérbios diz que uma herança antecipada é a maldição do próprio filho. Então aquele filho, quando ele diz para o pai: pai, já que tu não morres, é como se ele tivesse dito: pai, eu esperei que o senhor morrer até agora, já que o senhor não morre mesmo, então me dá a minha herança. Isso foi muito dolorido para o pai. Ele se sentiu tão ferido por aquela atitude do seu filho. Então aquele filho agora, ferido e magoado, por saber que ele magoou, a sua profunda mágoa, a sua profunda tristeza, a sua profunda dor, é que ele magoou aquele amor que tanto o amou, aquele amor que nunca o feriu, aquele amor que nunca o decepcionou. Então ele pensou: se eu gastei toda a minha herança, não me resta mais nada, mas eu posso voltar para a casa de meu pai e ser pelo menos um funcionário, um jornaleiro. Então quando ele chegou, o pai o abraçou, o pai o beijou, e ele disse: pai, pequei contra os céus e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Ah, irmãos, pai é pai. O pai diz para o seu servo: trazei o bezerro cevado, aquele bezerro que foi engordado para aquele filho quando ele voltasse. Trazei o meu anel, trazei minha sandália, trazei as vestes, porque este é meu filho, ele estava morto e reviveu. Esse é o Pai. Irmãos, é isso que Deus quer que você veja. Você e eu fomos introduzidos numa posição que o inferno, nem o diabo, nada poderá nos tirar. E como que eu sei disso? O Espírito de Deus, ele testifica no meu, no teu espírito, que nós somos filhos de Deus. Filho é uma posição eterna, irmãos e irmãs. Veja como Paulo trata disso aqui. Ele diz que o Espírito testifica. E aí no versículo 17 diz: se somos filhos, também. Olha essa expressão, também. O que quer dizer isso? Se nós somos filhos, consequentemente, inevitavelmente, esta palavra também significa isso. Se somos filhos, então existe algo muito mais ainda, inevitavelmente, algo que não se pode mudar, a posição que nós temos, mas não apenas essa posição, existe algo nessa posição. Então Deus não quer que você veja a posição, Ele quer que você veja algo nesta posição. Então Paulo diz: se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo, se com Ele padecemos, para que também, juntamente com Ele, sejamos glorificados. Ora, calma aí, glorificados? Nós jamais poderemos ser glorificados. Jamais. Então por que Paulo diz seremos glorificados? Ele quer colocar um ponto muito importante aqui, e você não pode mudar o foco. Ele quer que nós sejamos participantes da sua glória. Nós nunca, como filhos, vamos ter a glória do Filho. A glória do Filho é a glória que ninguém pode ter. Aquela glória do Filho é uma glória que Ele tem por direito. É a glória que Ele tem junto com o Pai. Esta glória é a glória inerente do seu ser. Mas um dia Ele abriu mão dessa glória, para que um dia Ele viesse morrer no nosso lugar. E agora, o escritor aos Hebreus diz que Ele está introduzindo muitos filhos à sua glória. Nós nunca participaremos da mesma dimensão da sua glória. Nós nunca teremos a glória que Ele tem, mas partilharemos da sua glória.
Irmãos, como nós sabemos disso? Como podemos adorar a Deus por isso? Como podemos ver essas coisas? Porque essas coisas são maiores do que nós. Como igreja aqui, irmãos, nós somos tão pequenos. Nós somos tão pequenos. Eu e você somos tão pequenos. Como nós podemos tocar isso? Como isso pode ser uma realidade em minha vida hoje? Porque nós somos tão limitados. Nós padecemos por angústia, por sofrimento, por tribulações, por lutas, opressões, perseguições. Nós nos sentimos tão insatisfeitos. Nós não somos conformados com nós somos satisfeitos com nós mesmos. Parece que falta tanto na nossa vida. Meus irmãos, tire os olhos de você. Olhe para o que o Senhor está fazendo. Lá no versículo 18 de 2 Coríntios 3, Paulo diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória. Pelo Espírito do Senhor, Ele está fazendo esta obra. Nós vamos participar desta glória. Nunca teremos a sua glória, mas partilharemos, desfrutaremos dessa glória por toda a eternidade. Mas como que eu posso absorver isto hoje na minha vida? Como isso tem que ser vida da minha vida? E se isso é a vida da minha vida, tudo tem que mudar. Tudo tem que mudar na minha vida no sentido social. Tudo tem que mudar na minha vida em termos de responsabilidade, de trabalho. Tudo tem que mudar na minha vida conjugal. Tudo tem que mudar em relação a todas as coisas na esfera dessa vida limitada. Tudo tem que mudar. Como eu posso saber isso? Porque o Espírito habita em você. Quando Ele habita e Ele se une ao teu Espírito, Ele diz duas coisas. Sabe o que Ele diz? Ele diz que você é filho, que você tem uma posição de filho, e nesta posição de filho, nada pode mudar esta posição. No momento que na regeneração, você nasceu de novo, você não nasceu por uma religião, você não nasceu por causa de métodos, você nasceu da água e do Espírito. A água é a palavra que nos lava, e o Espírito é a vida que nos transforma. Este é o novo nascimento, e você nasceu. E depois que você nasceu, agora esse Espírito vai testificar com seu Espírito, você é filho. Filho é a posição mais elevada que nós temos no reino de Deus. Os anjos estão muito abaixo de nós. Eles são ministros ao nosso favor. Mas o Espírito não diz só isso. O Espírito não diz apenas que você é filho, que você é filha. Ele diz também que você é um herdeiro com Cristo. Na posição de Cristo como Filho de Deus, aquele que herdou todas as coisas do Pai. Agora, tudo que Cristo herdou do Pai também é nosso. Irmãos e irmãs, se o Espírito tocar o teu coração e os teus olhos se abrirem para esta verdade, esse é o motivo de adoração que você sempre terá no teu coração. Pensar nisso é algo grandioso demais. Contemplar isso é algo grandioso demais. Nós não temos estrutura física, nós não temos estrutura emocional para absorver isso, mas graças a Deus, porque o seu Espírito habita em nós. Graças a Deus, porque o Espírito está nos guiando nestas verdades, e Ele vai como que em flashes de luz, lançando na nossa mente os efeitos práticos de tudo isso, mostrando a nós, sentindo alguns toques no nosso coração, na nossa emoção, o que verdadeiramente nós temos em Cristo Jesus, o que nos foi outorgado nesse grande amor de Deus por nós. Amados irmãos, isso é maravilhoso. A mente humana não consegue contemplar por si só. Nós não conseguimos sentir isso por nós mesmos, mas graças a Deus que Ele nos deu o seu Espírito, e o seu Espírito nos faz tocar essa realidade em nosso espírito. Aleluias, glórias ao grande Deus, nosso bendito Pai. Irmãos, eu vou parar aqui. Vamos seguir aqui para 1 Coríntios. Quando você estuda a Epístola aos Romanos, você vai ver que 22 vezes Paulo vai falar do Espírito Santo. E aqui a gente só tocou um ponto. Em um capítulo, nós podemos tocar um ponto só, sobre viver no Espírito. Agora, na primeira epístola, se a gente ler dos versículos 11 até o versículo 16, eu não vou ler tudo isso, mas, pegando aqui do versículo 9, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, porém como está escrito, as coisas que o olho não viu, nem os ouvidos ouviu, nem subiu ao coração do homem são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito.
porque o Espírito tudo esquadrinha, até mesmo as profundezas de Deus. Pelo qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que saibamos o que Deus tem nos dado gratuitamente. E aí você pode seguir até o versículo 16, quando ele termina com a frase assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Amados irmãos e irmãs, que textos preciosos. Aqui nessa carta, se você estudar 1 Coríntios, você vai ver que Paulo faz menção ao Espírito Santo 9 vezes. E aqui é tão precioso, porque nessa gloriosa carta, onde ele faz essa menção do Espírito Santo, quando ele trata aqui, nesse ponto apenas, ele vai mostrar para nós que o Espírito Santo é aquele que perscruta todas as profundezas de Deus, é aquele que penetra para dentro de Deus, é aquele que sonda toda a grandeza de Deus, mas aquilo que ele faz, ele não faz para si mesmo. Aquilo que ele faz com o desejo de nos revelar. Aquilo que ele faz com o desejo que estas realidades que os ouvidos não podem ouvir, que os olhos não são capazes de ver, que o coração não é capaz de imaginar, não somos capazes de sentir. Sabe o que ele diz? Ele diz que tudo aquilo que o Espírito sonda das inescrutáveis grandezas de Deus, das maravilhas contidas de Deus em Deus, ele diz que o Espírito só ele sonda, porque ele conhece, mas ele não conhece para si, ele conhece para nós. Irmãos, nós não temos o direito de sermos espiritualmente pobres, nós não temos o direito de olharmos a palavra de Deus e dizer: não consigo entender. Nosso problema não é com a palavra de Deus, nosso problema é com o Espírito de Deus. Nós necessitamos conhecer quem Ele é. Nós precisamos conhecer Ele como pessoa que foi dada para caminhar conosco. Ele caminha conosco. O Senhor Jesus diz: Ele estará convosco, Ele habita em vós. Então aquele que habita em nós é aquele que caminha conosco. Ele habita para ser vida e Ele caminha para nos guiar. Porque nós não sabemos o caminho, nós não sabemos como ir. Ele sabe o caminho, porque Ele veio de lá e Ele vai voltar para nos levar para lá. Oh, irmãos, como é maravilhoso o Espírito Santo. Ele não pode ser negligenciado, ele não pode ser desprezado, ele tem que ser amado, ele tem que ser reverenciado, ele tem que ser adorado, ele tem que ter em nós o lugar de total preeminência, porque a sua preeminência glorifica a Cristo, a sua preeminência nos leva a glorificar a Cristo Jesus. Amados, é isso que Paulo diz aqui. Ele é aquele que perscruta, Ele é aquele que revela, Ele é aquele que inspira, Ele é aquele que ilumina. Então nós não temos o direito de dizer assim: não conheço, não sei. Precisamos dar lugar a Ele. Nós esperamos tanto que Ele nos encha, nós esperamos tanto que Ele nos leve à sua plenitude. Nós almejamos tanto, irmãos, que Ele inunde todo o nosso ser, que Ele nos una na sua comunhão, que Ele faça uma obra tão gloriosa, nos capacitando a sermos esses filhos maduros. Nós necessitamos tanto isso, nós queremos tanto, é o anseio do nosso coração, é a busca incessante da nossa alma, nós estamos desejando isto, mas irmãos, nós não podemos ficar só no desejo, nós temos que arrepender, por não dar a Ele o lugar que Ele é devido na nossa vida. Nós temos que arrepender porque muitas vezes o temos resistido. Nós temos que arrepender porque nós temos conceitos errados sobre Ele. Nós temos que arrepender porque nós não temos conferido a Ele o lugar de absoluta preeminência no nosso coração. Nós temos que falar com Deus sobre isso. Precisamos confessar isso ao Senhor e temos que responder em arrependimento de maneira prática, nos entregando totalmente a Ele. Aí sim, aí você vai experimentar das suas revelações, aí você vai experimentar da sua inspiração, aí você vai experimentar a iluminação dele, aí você saberá qual é a medida do seu chamamento, aí você saberá qual é a medida do dom de Cristo na tua vida, aí você vai perceber com toda clareza qual é o plano de Deus
para você viver a vocação espiritual. Qual é o teu lugar na edificação do corpo de Cristo? Por que muitos irmãos estão provocando confusão? Porque muitos irmãos, eles gastam tempo ligando, mandando e-mail para falar mal uns dos outros, para tocar na vida uns dos outros. Sabe por que fazem isso? Porque não tem o espírito de comunhão. Porque quando no Espírito Santo toca na nossa vida, ele só provoca comunhão uns com os outros, ele não provoca divisão, ele não provoca dissensão, ele não provoca fofoca, ele provoca vida, ele provoca realidade celeste. Ele começa a tocar no teu coração, abrindo os teus olhos para que tu veja qual é o chamado de Deus para você no corpo de Cristo. Você pode até assustar, mas o meu chamado é esse, esta é a minha vocação, é algo muito pequeno. Não é pequeno. Aquilo que o Senhor te confiou aos olhos dele é algo muito importante. É algo muito importante. Se ele te deu algo que você julga tão pequeno, ele quer te colocar sobre responsabilidades grandes lá no reino dos céus. O reino que virá, o reino de Deus que virá, na época que chamamos o milênio, que é a era do reino, Deus vai te confiar algo muito grande. Seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Peço ao Senhor que abra os teus olhos para que você saiba qual é a tua vocação. Irmãos, só mais um ponto para a gente terminar por hoje. Em 2 Coríntios, o capítulo 1, versículo 22, diz: o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Capítulo 5, aqui de 2 Coríntios. Porque sabemos que, se nossa morada terrestre, este tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, que não foi feita por mãos, que é eterna nos céus. Porque também gememos neste corpo, nesta morada, desejando ser revestido daquela habitação celeste, daquele corpo incorruptível, lá de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50. Se formos achados vestidos aqui é vestidos da justiça de Cristo, e não nus, aqui é nudez, vergonha, provocada pelo pecado. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, neste corpo, gememos com tristeza. Por que tristeza? Por causa, irmãos, da nossa própria limitação, da nossa carne, da nossa vida humana. Porquanto não queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Mas Deus, para isso, olha essa frasezinha, para isso, mesmo, nos dispôs, dando-nos o penhor do Espírito. E eu quero falar aqui justamente sobre isso, o penhor do Espírito. Essa palavra no original grego é arrabon. Essa palavra é definida da seguinte forma: quando alguém vai comprar um objeto de grande valor, então ele não tem todo o dinheiro para levar o objeto. Então o que ele faz? Ele vai lá e dá a primeira parte. Alguns chamam isso de cheque calção. E ele faz isso para ter segurança que aquilo lhe pertence. Isso aqui é uma maneira simples de tentar traduzir esta palavra arrabon, penhor, no original grego. Agora vamos olhar isto do ponto de vista espiritual, que é a obra do Espírito. A Bíblia diz que Deus colocou em nós o Espírito como este arrabon, como este penhor. Então, quando você olha esta palavra, ela fala de quê? Segurança, certeza, calção. Deus colocou em nós o seu Espírito como penhor. Isso significa que a sua palavra está empenhada na vida e na obra do seu Espírito dentro de nós. Se eu e você temos recebido o Espírito de Deus, é porque nós somos filhos de Deus. Por mais que neste corpo nós nos sentimos tão limitados pela nossa própria fraqueza, pela disposição da nossa carne. Meu irmão e minha irmã, não deixe que o inimigo utilize-se disso para te desanimar. Não permita que o inimigo utilize-se disso para diluir a tua fé. Não permita que o inimigo use isso para te acusar com o dedo em riste nos seus olhos, na sua face. Você tem que olhar para a palavra de Deus, ter certeza que o Espírito Santo está aí como penhor, aquela primeira parte que ele deu
para ter garantia que você é dele, você não pertence mais ao inimigo, você não pertence mais ao reino deste mundo, você é uma propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, nós queremos ser revestidos da imortalidade, porque é o que nós queremos. Lá no capítulo 8, Paulo vai falar do gemido do nosso corpo. Quando ele fala do gemido da natureza, ele diz não somente ela, mas nós também gememos. Ansiamos ser revestido de um corpo incorruptível. Nós ansiamos, irmãos, sermos esta morada celestial. Nós desejamos um dia sair deste corpo tão limitado pelo tempo, pelo espaço. Um corpo que ainda sofre as agressões da própria carne. Este corpo, irmãos, que quantas vezes nós sentimos entristecidos por magoá-lo tanto. É uma luta constante. Nós ainda estamos neste mundo, ainda estamos limitados neste mundo, mas o Senhor quer que você olhe para algo que talvez você não tenha dado atenção. Aquilo que é a obra do Espírito Santo dentro de você. Quando Deus colocou o Espírito Santo dentro de você, olhe esse texto aqui. Ele diz, nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Sabe o que significa isso? Além de calção, sabe o que significa isso? Além de certeza, significa também um gozo antecipado. Escute o que eu vou dizer para você. Essa palavra rabon também significa gozo antecipado. Irmãos, por favor, em nome de Cristo Jesus, o amado Filho de Deus, preste atenção nisso. Nós não temos o direito, irmãos, de opinarmos sobre culto. Nós não temos o direito de acharmos que o culto é frio, que o culto é isso. Não temos direito de julgar as pessoas. O problema está em nós mesmos. O problema pode estar em mim. É porque eu não tenho reconhecido o que é aquilo que Deus fez e deu a mim. Eu não tenho tocado a realidade da obra do Calvário. Eu não tenho tocado todos os efeitos gloriosos da obra de Cristo na minha vida. Eu tenho vivido uma pobreza espiritual por causa da minha ignorância espiritual. Então o problema sou eu. Mas, se os teus olhos se abriram, se os meus olhos se abrem, se nós somos capazes de tocar não a letra, mas o rema, a palavra vivificadora. Eu sei de uma coisa, Deus colocou o seu Espírito em mim, e esse Espírito é também, além de tantas coisas gloriosas, ele é o penhor. E aqui, não apenas no sentido de me dar segurança quanto à salvação, porque o selo já fala disso, mas também de me trazer o antigozo de tudo aquilo que vai ser a minha vida celeste. Oh, irmãos, imagine o nosso coração entendendo isso. Nossos cultos nunca mais serão os mesmos. Nossas reuniões de casa nunca mais serão as mesmas, porque nós já estaremos desfrutando um pouco daquilo que será o nosso gozo eterno. Deus quer que a nossa vida de igreja seja um testemunho da porta dos céus aqui nessa terra. Lembra quando Jacó viu aquela escada que tocava os céus? Ele ficou espantado. Ele disse, Deus está nesse lugar e eu não sabia. Ele viu aquela escada, os anjos subindo e descendo. Ele disse, eu não sabia. Lembra? Gênesis 28. Ele disse, este lugar é a casa de Deus, é a porta dos céus. E quando nós vamos para o Novo Testamento, vemos em João 1, o Senhor Jesus interpretando esta visão. João 2, o Senhor Jesus colocando o primeiro pilar da interpretação doutrinária desta visão. E depois em João 14, ele consumando a glória desta visão. Ele vai mostrar que primeiro ele é a casa do Pai, João 2. Depois no capítulo 14 ele diz, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se a casa é do Pai, quem é que vai morar nesta casa? O Pai. Versículo 23, do mesmo Evangelho de João, capítulo 14, ele disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aqui você tem a visão de toda esta glória. Nós somos esta casa de Deus aqui nessa terra. Irmãos, nós temos que crer, pelo amor de Deus, isso não pode ser utopia, isso não pode ser falácia, isso tem que ser realidade. Isso não pode ser realidade aqui, somente aqui.
Isso tem que ser realidade na tua vida, no teu lar, no teu trabalho. Onde quer que você esteja, isso tem que ser realidade. O Espírito Santo é esse penhor dentro de você. E Ele quer que você já desfrute um pouco daquilo que é o gozo eterno, que um dia iremos desfrutar por toda a eternidade. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Pensar nesta pessoa, pensar na obra do Espírito Santo é algo grande demais. É algo impressionante demais. E Paulo vai contar para nós, mesmo que não podemos entrar em detalhes, nas minúcias, em cada situação, mas apenas vendo de forma panorâmica, aquilo que é a obra subjetiva do Espírito Santo, segundo os escritos de Paulo. Que o Senhor possa nos ajudar, irmãos, a tocar nisso. Irmãos, eu sinto que nós não temos como fazer nada, só Ele pode fazer. Mas Ele quer encontrar as ferramentas, Ele quer encontrar o ambiente. Se Ele encontrar nesse lugar o ambiente, não nesse lugar, mas nesse lugar, nós ser esse lugar. Esse lugar para Ele fazer o que Ele deseja fazer nesse tempo, irmãos. Veremos as maravilhas do Senhor antes da sua volta. Iremos ver esses filhos maduros se levantarem. Deus tomando esses filhos maduros em uma só voz, orando ao trono de Deus, como está lá no capítulo 8 do livro de Apocalipse. Quando João teve aquela visão, ele viu algo que ele ficou espantado. Aquela visão do capítulo 8 é muito espantosa. Ele diz que houve, por quase 30 minutos, silêncio no céu. E 7 anjos pegaram as trombetas para tocar. Mas aí veio um anjo, com as orações dos santos, como incenso. E outro anjo pegou outro incenso, que parece-me, irmãos, que tem a ver com as orações do nosso Senhor Jesus, porque Ele é o nosso intercessor. Mas lá no capítulo 8 de Romanos, diz que o Espírito Santo é o nosso intercessor. E diz no versículo 26 que nós não sabemos orar como convém. Ele pega firme conosco. Irmãos, pode ser que sejam as orações do Senhor, mas pode ser também o Espírito Santo vindo pegar firme conosco em nossas orações. Então diz que quando essas orações tocam o trono de Deus, irmãos, sabe o que vai acontecer? A Bíblia fala que haverá trovões, terremotos, saraivada. Aí os anjos pegam as trombetas para tocar. Pense nisso. Por um momento na sua vida hoje, pense nisso. Deus não vai julgar essa terra enquanto Ele não tiver esses filhos maduros diante dEle. Você está conformado em ser quem você é? Você está conformado com a vida que você está vivendo? Irmãos, não conforme. Pelo amor de Deus, não conforme. Se você está conformado em ser a pessoa que você está sendo hoje, por favor, não conforme. Peço ao Senhor, coloque desespero em meu coração para que eu me torne aquilo que Tu queres. Para que eu seja essa mulher madura diante de Ti, para que eu seja esse filho maduro diante de Ti, para que eu possa entrar na vida gloriosa deste Teu corpo e se posicionar, porque o Teu Filho vem. Irmãos, Ele vem, Ele vai vir, Ele vai ter todas as coisas aos seus pés, e é com esses filhos maduros que Deus vai alcançar. Que seja este o clamor do nosso coração nessa noite: Senhor, me torne um filho maduro para cooperar com a volta do Teu Filho. Mas quem vai fazer isso? Ele vai fazer. O Espírito Santo quer fazer. Ele deseja encontrar esse lugar entre nós. Ele deseja encontrar essa fome entre nós, este anseio entre nós. Ele deseja encontrar essas pessoas. Que eu e você sejamos essas pessoas. Não vamos deixar o tempo passar. Não vamos deixar que a palavra de Deus morra no nosso coração. Irmãos, vamos entrar essa semana com mais fome do Senhor. Vamos entrar essa semana com mais sede do Senhor. Vamos entrar essa semana com mais fome da palavra do Senhor. Vamos entrar essa semana desejando orar mais uns com os outros. Vamos entrar essa semana, irmãos, tentando ser essa expressão de Deus na nossa união conjugal, nos nossos lares. Vamos, uns com os outros. Não vamos deixar que essa semana seja apenas uma mesmice. Não podemos, irmãos. O tempo está passando. O tempo está passando. O relógio de Deus está avançando. E pode ser que nós estejamos tão atrasados. Pode ser que nós estejamos perdendo tantas oportunidades. Pode ser, irmãos, que nós estamos dando as costas a tantas coisas que o Senhor tem nos mostrado. Tantas coisas que Ele tem nos falado. Eu sei que as trevas têm cobrido essa terra.
E eu sei que Ele vai movimentar de todas as formas, irmãos aqui dentro, irmãos fora, pessoas em vários lugares, para te desanimar, para tirar você do foco, para tirar você do caminho. Não deixe, tenha discernimento. Peça ao Espírito Santo que te dê discernimento. Peça a Ele que te mostre qual é o caminho que você deve andar. Irmão, se esta não é a palavra do Senhor, então que Ele coloque outras pessoas para falar esta palavra. Deus tem movido esse presbitério, Deus tem tomado esses 5 homens em um só espírito, nós estamos considerando essa palavra juntos em oração. Outros irmãos, o Senhor está movendo também. Irmãos, não é possível que nós estamos tendo uma direção errada, porque eu creio que não é a direção errada, essa é a direção do Senhor para esta hora. Nós estamos tão perto da volta do nosso Senhor, e esta hora nós precisamos mais do que nunca do Espírito Santo, porque as trevas do pecado, da ignorância, do mundanismo, da apostasia, está assolando a igreja, e muitos irmãos estão sendo levados, assim como um leão, quando ele olha para um rebanho, e quando ele olha para aquele rebanho de gnus, você imagina um leão sozinho, e 10.000 gnus, não seria o momento desses gnus se organizar, estraçalhar o leão? Mas eles não conseguem. Sabe por quê? Eles não têm espírito de coordenação. Eles não sabem o que é a força da união. E sabe o que o leão faz? O leão vai movimentando eles até perceber onde estão os fracos. Aí ele vai lá naqueles fracos e os destrói. Irmãos, cheque o teu coração. Veja se o inimigo não está fazendo isso, se ele não está te fragmentando, se ele não está te separando, se ele não está te isolando, porque ele quer te destruir. Corra para os pés do Senhor. O Espírito Santo vai te fortalecer, vai te animar. Ele vai te encher. Ele vai derramar gozo no teu coração. Ele vai te introduzir na comunhão que Ele está fazendo, que Ele está gerando, para que você preserve com todas as forças. Vamos ter discernimento espiritual. O Senhor está neste lugar e Ele quer glorificar o seu nome através do seu Espírito que em nós habita. Que Deus os abençoe.